Olá, hoje vim responder a pergunta da Adriana, que há um tempo atrás pediu para a gente falar alguma coisa sobre a dieta do jejum intermitente, né? Bom, eu não sabia muito sobre isso, fui dar uma pesquisada e descobri que já se fala disso há pelo menos uns 10 anos. É que agora popularizou porque caiu na mídia, né? Então agora muita gente fala da tal da dieta do jejum intermitente. Tem pelo menos três modalidades dessa dieta. Uma é aquela que o indivíduo come normalmente 5 dias na semana e durante 2 dias ele faz a tal da dieta SPA. O que é a dieta SPA? Uma dieta que contém apenas 500, no máximo 600 calorias por dia. Então, 5 dias na semana ele se alimenta normal e 2 dias da semana ele pratica a tal da dieta SPA, 500, 600 calorias ingeridas no dia. A outra modalidade, ele fica sem se alimentar nada durante 3 dias. E nos outros 4 dias da semana come normalmente. E tem uma outra modalidade onde o indivíduo ele fica 8 horas se alimentando normalmente e 16 horas em jejum. Então, imaginemos o seguinte, o camarada vai tomar café às 8 horas da manhã, então das 8 até as 4 da tarde, ele pode se alimentar normalmente, mas das 4 da tarde, das 16 horas até as 8 horas do dia seguinte, então, em jejum completo, né? Bom, qual é o objetivo? Perder peso. Claro, perder peso é o objetivo dessas dietas. A ideia delas partiu do seguinte: em se observar que, por causa do jejum religioso, principalmente no mês do Ramadã, onde as pessoas elas ficavam, só homens e homens saudáveis, eles ficavam sem se alimentar durante 12 horas e à noite podia. Então, durante o dia, no período claro, não podia comer nada, mas é por motivo religioso. Então, se passou a observar essas pessoas e também a ideia veio do seguinte: de que na pré-história o ser humano ele só se alimentava quando tinha, então ele não comia todo dia, não tinha 3 refeições, não comia toda hora, comia quando conseguia caçar. Então, se o ser humano ele nasceu assim, surgiu assim, por que não dar continuidade a isso? Traz benefício metabólico algum? Bom, o racional diz o seguinte, que se o indivíduo em jejum, ele tem uma regeneração do seu metabolismo, ele tem uma reparação de células, então isso seria benéfico. Na prática, o que se mostrou foi o seguinte: redução apenas de triglicérides. Colesterol não reduziu com a prática dessa dieta, não reduziu também o LDL, principalmente, que é o colesterol ruim, não reduziu. E pressão arterial. Para quem conseguiu reduzir pelo menos 6% do seu peso inicial, esses conseguiram ter uma discreta redução de pressão arterial. Bom, então são essas modalidades e o problema é o seguinte: não tem muito estudo científico, não tem muita evidência médica sobre essa prática do jejum intermitente. Os poucos trabalhos que tem poucas pessoas inclusas nessas observações. Então, não é algo assim que a gente pode dizer que tem ciência nisso. Tem alguns perigos, né? Por exemplo, você vai provocar a fome, porque num dia você fica em jejum, no outro dia você pode comer. Nesse dia que você pode comer, vindo de um período de jejum prolongado, o seu sistema nervoso central vai estimular você a procurar alimentos com maior fonte de caloria, de energia. Então ele vai te dar o desejo de você ingerir carboidrato. Você vai com fome, depois de um dia inteiro sem comer, você vai querer salada ou batata frita? Vai atrás de... Entendeu? A nossa tendência vai ser ir atrás de fontes de maior caloria. Outro perigo é o seguinte: essa história de que na pré-história a gente só caçava é verdade, mas de lá para cá, por alterações de genética, que a gente chama alterações epigenéticas, a gente foi se transformando e hoje a gente tem um relógio biológico. E esse relógio biológico, em medicina chama-se ciclo circadiano, ele promove no nosso organismo determinadas liberações de hormônios e substâncias em momentos específicos. Então, todo dia na mesma hora você tem fome, todo dia mais ou menos na mesma hora você acorda, todo dia mais ou menos na mesma hora você quer fazer aquele xixi da manhã ou da madrugada. Por que isso ocorre nessas horas? Por causa de um costume desenvolvido e aprendido pelo nosso comportamento. Então,
o jejum intermitente, ele promove uma alteração nesse metabolismo. Todo mundo sabe que fuso horário, jet lag, atrapalha um pouco o nosso corpo, mais ou menos é a mesma coisa que a gente vai promover. Então, há o perigo, sim, do relógio biológico. Por exemplo, a gente sabe também que pessoas que trabalham à noite, trabalhadores noturnos, principalmente os que trabalham 12 por 36, trabalham noite sim, noite não, uma noite ele dorme, outra noite ele não dorme, essas pessoas têm maior incidência de diabetes, elas têm maior incidência de obesidade, de hipertensão arterial. Então, mexer com o relógio biológico não é uma coisa muito adequada e nós não temos estudos científicos que envolvam essa prática com um número grande de pessoas para a gente poder ter conclusão. Outra coisa, vamos provocar a fome? Né? E o indivíduo, depois da fome, como eu disse, ele vai ter a tendência de querer ser mais agressivo na busca por carboidratos. Além do que, tem uma outra questão. Depois desse, digamos que a pessoa comece a fazer esse jejum intermitente, ela conseguiu hoje ficar 6, 8, 10, 12 horas em jejum, depois conseguiu ficar um dia inteiro e ela começa a perder peso e ela vai se estimulando com essa perda de peso. Será que a gente não corre o risco de provocar um outro tipo de compulsão, uma obsessão por essa perda de peso, por esse jejum e acaba caindo no oposto, na anorexia, que também é um transtorno alimentar? Então, não tem muita base científica ainda para esse jejum intermitente. E lembrar mais uma última coisa, pessoas com diabetes não devem se lançar nessa prática, pessoas que têm úlcera gástrica não devem se lançar nessa prática, mulheres amamentando, como outro dia apareceu uma no consultório perguntando se podia para perder peso. Não, ela está amamentando, claro que não. A gente não pode mexer com o metabolismo dela. Então, isso é o que a gente tem. Até a próxima.